Este é o nosso segundo vídeo falando sobre a lei de Cristo e a lei de Moisés, quais as diferenças, a lei da fé de Jesus Cristo versus a lei das obras de Moisés. Agora vamos falar aqui de 1 Coríntios 9, 20. Fiz-me como judeus, isso é apóstolo Paulo, fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu, Paulo, embaixo da lei, embora embaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão embaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Isto é Paulo exemplificando. Para ganhar os que estão sem lei. O que ele quis dizer aqui, né? Que ele se portava como se não estivesse para ganhar os que estavam fora da lei de Cristo, fora de Cristo. Ele se fazia como judeu para ganhar os da lei das obras. Não é você ir lá fazer as sandices das pessoas que não conhecem a Cristo, não é isso. É só se fazer como, né? E vemos aqui que Paulo fazia isso para ganhar as pessoas, né? Porque nós estava no começo do evangelho. Nós temos uma parte onde Paulo fala que ele chegou lá numa cidade que eu não me lembro agora, onde eles comemoravam, adoravam vários santos. Aí, como eles eram bem assim, eles deixavam as pessoas escolher o santo, o anjo, quem eles quisessem, o demônio que eles quisessem adorar, eles tinham lá um lugarzinho onde estava lá. Tinha lá a imagem de um lugarzinho onde falava, onde não tinha um Deus. Aí Paulo chegou lá e falou assim: esse é o meu Deus. E aí eles não conheciam, ele falou assim: qual é o seu Deus? Porque eles deixou em branco, é como se você deixasse um espaço em branco para alguém ir lá escrever uma história. Aí Paulo falou: esse é o meu Deus, esse Deus sem rosto, e foi falando sobre Deus. E usou aquele lugar ali para poder falar de Deus. Isso é um exemplo disso que Paulo fazia. Ele se portava como se estivesse fora da lei, mas estando dentro da lei de Cristo. E aí as pessoas passaram a conhecer o Deus de Paulo. Era um Deus que, para Paulo, tinha rosto. E Paulo usou aquele lugar de um Deus sem rosto para encaixar o Deus dele, ensinar para as pessoas sobre Deus. Não é igual um pastor muito conhecido, Silas Malafaia, fez. O Silas Malafaia, o que ele fez? Ele pegou os tambores do carnaval, as marchas de carnaval, as batidas de carnaval, os batuques de carnaval, levou para dentro da igreja e falou que ia usar aquela música para encaixar um evangelismo no carnaval. Então, o que o Paulo fez é totalmente diferente do que o Silas Malafaia fez. Ele trouxe um Deus que já tinha batida, que já tinha batuque, que já tinha um som, que já tinha uma ministração, porque o que ministra não é a letra que ele colocou naquela marcha de carnaval, e sim o batuque, a batida. Então, isso aí é sacrilégio. Ele pegou já um Deus que tinha e tentou encaixar. Ele pegou um Deus, o Deus do carnaval, com as batidas dos batuques, e tentou encaixar o nosso Deus nisso. Então, isso está totalmente errado, isso é sacrilégio. Não foi isso que Paulo fez. Silas fez errado. Paulo não. Paulo pegou um que não tinha batuque, não tinha melodia, não tinha doutrina, não tinha nada, e ali ele pegou e colocou a doutrina, tudo, e ensinou para o povo. Então, não vamos confundir as coisas. E aqui em Atos 13, 39, está escrito: por meio dele, todo aquele que crê é testificado de todas as coisas das quais não podem ser justificados pela lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, ela não salva, porque Cristo veio para completar a obra da salvação. Justificação pela fé. Não pode haver dízimos da lei, porque a lei de Moisés não tem batismo. As 10 mandamentos de Moisés, havia faltas nesses 10 mandamentos. Por isso que precisou vir Jesus para tirar a falta da lei e completar pela justificação pela fé. A obra pela justificação, pela graça na lei da fé. Então aquilo que era feito pela obra passou a ser feito pela fé, pela graça, por Jesus Cristo. Em Hebreus 8, 7, está escrito assim: pois se aquele primeiro, que é Moisés, fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo é Cristo. Então, se a lei de Moisés não tivesse havido falta, não precisava de Jesus. Por isso precisou de Jesus. Deus disse que teve falta na lei das obras. Por isso ele precisava da lei da fé, a saber, Cristo Jesus, onde completou essa obra, tirou a falta do primeiro e nos trouxe o arrependimento e o batismo. Em Hebreus 8:8, pois, encontrando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerá como a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. O que é isso? O pacto das obras e o pacto da fé na nova aliança, né? O pacto das obras é o quê? Os 10 mandamentos, né? O pacto da fé é o quê? É a graça, a nova aliança, é a graça de Cristo.
Em Deuteronômio 4,13 está assim: Então eles vos anunciou o seu pacto, ao qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Então o pacto com Israel, os 10 mandamentos, o pacto das obras, o ministério da morte, ele foi feito em tábuas. Em Êxodo 32, 27 e 28, Moisés, ao trazer do monte Sinai a tábua dos 10 mandamentos, Moisés encontrou o quê? Eles com bezerro de ouro, adorando bezerro de ouro feito por Arão, bezerro de ouro. Então Moisés ordenou que quem fosse do Senhor matassem a todos aqueles a fio de espada a quem não era do Senhor, a quem estava adorando o bezerro que não era do Senhor. Então naquele dia morreram quase 3.000 homens. Por esse motivo é chamado Pacto da Morte. E já o pacto da fé na nova aliança, da graça, da vida em Cristo, com a vida do Espírito Santo em Pentecostes, com a pregação de Pedro, foram chamados para a salvação dos pecados, receber a promessa de salvação, o dom do Espírito Santo no batismo em Cristo Jesus pela graça e justificação pela fé da cruz, foram batizados quase 3.000 homens. Né? Por isso é chamado Ministério da Vida, o Pacto da Fé, diferente da lei de Moisés, que era o Ministério da Morte, que morreram quase 3.000 homens naquele Monte Sinai. E onde está escrito isso? Em Atos 2, 41, da sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Então é isso, o Pacto da Fé e o Pacto das Obras. E hoje em dia nós vemos muito as pessoas mudarem o que Jesus. Cada um tentam colocar dentro da sua caixinha de um Deus estranho aquilo que eles já pegam já feito lá, já está feito por outro Deus, né? E tentam fazer se agregar, sabe, como sendo de Deus. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com lei de semeadura, nós temos que ter cuidado com a lei da atração, né? O Jó disse que o que ele mais temia lhe aconteceu. Então, faltou a confiança em Deus. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Com essa coisa da lei da atração. As pessoas colocam a lei da atração no lugar da quarta dimensão. Então, cada um vai pegando um Deus e vai colocando como fosse o certo. Então, temos que ter reflexão, refletir, né? E ver onde é que está, qual a lei que você está servindo. A lei da fé ou a lei das obras? Me diz aí se você refletiu sobre isso. Procura ver. Já pensou? Atração é diferente da semeadura.